Olá, vindo aqui para falar um pouco sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, né? Muita gente pergunta isso para mim, pergunta para as pessoas ao meu redor o que é que a Lúcia faz, qual é o trabalho que ela faz. E Lúcia, como é essa terapia? O que é a terapia corporal energética? Eu posso dizer assim, para simplificar, né? É um trabalho, é uma terapia para a alma, uma terapia para o espírito, um cuidado e um zelo que vai na raiz das questões, dos desafios que a gente tem de saúde e na vida, né? Porque é um olhar para aquele lado que a gente joga debaixo do tapete, né? Então, é o nosso sentir, é o que a gente não enxerga e é onde começa tudo. Então, todo desafio, todo problema que nós temos, né, na nossa vida de saúde e de desequilíbrios aí, seja ele mental, físico, ele está ligado a um fluxo bloqueado de energia. A gente no nosso corpo tem energia circulando e essa energia ela coloca para funcionar os nossos órgãos vitais. Então a nossa medicina tradicional ainda não tem esse cuidado e esse olhar, né? Por isso a gente tem ainda toda a fragmentação no nosso cuidado de saúde, né? Então se a gente tem ali um problema no joelho, a gente vai no ortopedista, se a gente tem alguma questão no coração é o cardiologista e aí por diante, né? E com a terapia energética a gente tem um olhar para o todo, a gente olha o corpo inteiro, porque ele todo está ligado e está ligado através dessa corrente elétrica que circula. Então é como numa casa, né? Se a gente cortar um fio lá na nossa instalação, vai dar ruim aí em algum canto da casa. Então é mais ou menos isso que acontece também com a gente. Quando a gente tem algum bloqueio, alguma estagnação de energia, a gente certamente vai sentir alguma dor, a gente vai sentir incômodos. E esses incômodos, esses sintomas, eles são nossos aliados, na verdade. Eles são sinais do nosso corpo dizendo pra gente, não tá muito bom aqui. Será que a gente pode dar uma olhada? Mas é aquela coisa sutil que a gente não gosta de dar atenção e vai passando para debaixo do tapete, vai escondendo, vai tomando um remédio e para acabar logo com isso e calar o nosso corpo. Só que quando o nosso corpo é calado, a nossa alma ela fica sofrendo, né? Porque ela tá ali tentando uma comunicação para que a gente fique bem. E quando a gente fala de terapia energética, a gente está falando desse cuidado, desse olhar que precisa ser dado atenção, precisa ser zelado para que o todo, né, toda a nossa saúde, a nossa longevidade aconteça de verdade. Porque não é camuflando ou deixando para depois que as coisas se resolvem, né? Só, ao contrário, vai se complicar cada vez mais. Então, é importante esse zelo. E uma das nossas técnicas principais, que é a limpeza profunda de chakras, né? Ela está atuando nesse fluxo de energia, porque cada órgão nosso vital tem um chakra responsável, né? Então, é como se fossem órgãos também, mas eles são órgãos que estão ali trabalhando a circulação dessa energia. Então, a limpeza disso é muito importante, porque eles acumulam, né, com o nosso dia a dia, muita poluição, muita densidade, e isso atrapalha o funcionamento mesmo, vamos dizer assim, né? Então, é preciso fazer isso. A gente toma banho todo dia, não toma banho todo dia para o nosso corpo físico? Esse nosso corpo sutil precisa desse cuidado também, que é essa limpeza. Então, a gente trabalha fazendo a limpeza, a retirada de densidades de poluição, de estresse, de nervosismo, todas essas coisas que a gente passa no dia a dia, de briga, de tudo, acumula no nosso campo áurico essa densidade que atrapalha toda essa circulação. Então, toda melhora a gente vê
quando faz uma limpeza dessa, que fica reverberando no nosso corpo por até 21 dias. E aí, junto a isso, nós temos também o acompanhamento terapêutico que tem como base a psicanálise, né, de Jung, a linguagem do corpo de Cristina Cairo, que mostra os comportamentos que nós temos e que prejudica toda a nossa vida, né, porque são ações, pensamentos que fazem as coisas todas acontecerem e a gente não se dá conta disso. Então, quando a gente começar a entender e a estudar um pouco mais toda a função energética de cada órgão, a gente vai perceber toda essa relação maravilhosa, né, que os nossos ancestrais tinham como cuidado, e isso foi deixado de lado, foi deixando, né? E nós somos um todo que tem os dois lados, né? Luz e sombra, calor e frio, tudo isso está dentro de nós e precisa ter harmonia, ter equilíbrio. E isso a gente consegue dando atenção e cuidando desse todo. E é um pouco disso que eu faço, né? Eu me coloco aí como instrumento desse conhecimento abençoado aí que vem nos rodeando e trazendo a gente para um novo reencontro, uma nova conexão com a nossa verdade. E aí as energias da natureza e todos esses conhecimentos, eles caminham juntos, não dá para a gente separar uma coisa da outra, né? Porque nós somos filhos dessa terra, nós somos filhos dessa natureza, ela está em nós, e a gente precisa então fazer as pazes com isso, né? E saber como que a gente cuida para poder ter mais saúde. E é um pouco disso tudo que a gente faz aqui com a nossa terapia energética.